Bem-vindo à Rádio de Montanha. Aqui é o Rafa, transmitindo uma vez mais do alto das montanhas de Andaluzia, na Espanha. Bom, nessa transmissão de hoje, eu queria contar algumas histórias para vocês e essas histórias têm um denominador comum. E eu acredito que isso vai ser bem inspirador e prático para você traçar o seu caminho, né? Para você conseguir construir a sua própria soberania, a sua independência e também você descobrir a sua identidade criativa. Para dar um pouquinho de contexto, né? Quando eu cheguei na Espanha, mudei toda a minha vida, deixei tudo para trás para começar aqui do zero em 2007. Eu tinha aquele sonho de trabalhar naquilo que eu gostava de fazer, que era trabalhar com criatividade, com design. E aí esse desejo meu, essa fé consciente, ela me levou para esse lugar. Eu consegui trabalhar em lugares que eu pude expressar esse lado que eu queria, esse lado que eu tinha trabalhado dentro de mim já, né? Mas o que aconteceu é que os anos foram passando e as coisas foram se transformando também, dentro e fora de mim, né? Porque muitas coisas aconteceram. Você teve uma crise muito grande em 2008 até 2016 na Espanha, foi uma das mais largas do mundo, né? E também algo falhava, porque eu não achava mais espaço para expressar tudo o que eu queria dentro das estruturas corporativas que eu estava inserido, né? Então, o que aconteceu comigo nessa fase? Eu fui obrigado a me reconstruir, me transformar do zero e aí passou algo que eu percebi depois de muito tempo, que o começo de tudo isso não foi simplesmente o desejo de falar, eu vou sair dessa estrutura corporativa, vou montar o meu próprio negócio criativo e vou começar uma vida nova. Isso não foi a ordem. A ordem foi que eu comecei a praticar arte diariamente, primeiro. E por que eu estou falando isso? Porque quando a arte se converte numa rotina, quando você pega e começa a trabalhar o seu lado direito, né, do cérebro, quando você pega uma folha de papel pela primeira vez e começa a desenvolver um pensamento, uma ideia, um caminho criativo, você na verdade está trabalhando o seu lado direito e você está fazendo algo que a maioria das pessoas não fazem. Por quê? Porque o sistema está desenhado para não deixar as pessoas com tempo para fazer isso, ou sem vontade, ou ainda mais com falsas crenças do tipo, eu não nasci para isso, eu não sou artista, eu não sou criativo, coisas do tipo, né? Então isso já é uma crença que já é fácil rebater também, porque todos nós temos, como seres humanos, intrinsecamente, dentro do nosso DNA, uma capacidade criadora. Então essa capacidade criadora, ela está aí dentro de você, só está dormindo. Você precisa acordar ela, certo? E aí o legal é que quando você começa a despertar ela, você vê que você já tinha muito dentro de você. Você não precisou construir do zero algo. Você, por exemplo, lembra do que você fazia quando você era criança. Quais o nível de improvisação, de criatividade, de usar o que tinha ao seu redor para fazer o que for, seja para construir, seja para brincar. Então, na verdade, o que a gente faz colocando a mão num processo criativo de arte, transformando isso numa rotina diária, a gente resgata, a gente desperta o que estava dormindo e transporta isso para o nosso estado normal do nosso ser. Então você passa não é que você vai querer ser um artista. Eu nunca quis, né, ser um artista. Eu simplesmente quis despertar esse meu lado que estava dormindo. E aí você passa a viver isso. Então eu sempre quis ter uma vida criativa. Que a minha vida fosse uma obra de arte, vamos dizer assim, né? E isso é uma forma diferente de pensar, porque aí você não coloca o foco na criação em si.
você coloca o foco no processo. E isso é o que faz toda a diferença para a arte. E a arte, você que está me escutando, que sabe que a Matrix não funciona para você, que sabe que você tem talentos de você que você quer expressar, você colocar esse compromisso de você trabalhar arte dentro de você, e isso que seja de forma diária, no máximo dentro do possível, diária, né? Isso vai habilitar que você possa chegar a lugares que antes você não chegava. E não é que eu estou exagerando, mas a arte, ela te ajuda a estar presente, porque a arte não é só você pegar e fazer coisas, é você estar observando, você vê o que está acontecendo ao redor de você, você sentir o que está acontecendo com você. Então é um estado meditativo que você começa a exercer, que você começa a ter mais presença. E a contemplação, porque você começa a olhar as coisas com outros olhos. Você não vai olhar mais uma paisagem com os mesmos olhos. E mesmo que você não viva num lugar que seja idílico ou que seja uma paisagem natural, todo lugar tem uma beleza, né? Então você começa a encontrar a beleza das coisas. Eu acho fantástico, por exemplo, você ir pelas ruas de qualquer grande cidade e você vê, principalmente em Madrid tem muito disso, cartazes em cima de muros que foram pintados antes, que depois colou e a cola saiu, colocaram outro cartaz, aí ficou o grafite misturado, aí virou... Então aqueles recortes para mim é interessantíssimo, né? E ao mesmo tempo, quando eu estou aqui passeando pela montanha, eu acho que às vezes eu fico olhando para uma flor da oliveira, que ela é tão pequenininha, tão perfeita, os padrões que existem nas flores são incríveis. Ou, por exemplo, o desenho das rochas, né? A textura das rochas. Ou aqui hoje a gente viu 2 camaleões passando, né? Como aquela coisa é possível, né? Mudar de forma as cores, né? Então, assim, esse estado de presença e essa capacidade de tomar ação contra algo que você não sabe qual vai ser o resultado, são tesouros que a arte trouxe para mim, e isso a gente consegue aplicar em tudo na nossa vida, porque basicamente a gente fica com uma capacidade de resolver problemas, porque a arte, na verdade, você está se encontrando com problemas o tempo inteiro, e problemas que você praticamente nunca viu, porque o bom processo criativo é aquele processo que você está se provocando e se colocando em situações para você não estar naquela zona de conforto. Você está sempre se transformando e sempre crescendo e sempre buscando um caminho para você se expressar que não corresponde necessariamente com algo fácil que você já sabia antes, né? Então, essa rotina da arte, ela foi a responsável por abrir várias portas da minha vida. Por isso eu chamo a arte esse portal, né? Esse portal poderoso, um portal energético, dimensional, chama como você quiser. Por quê? Tecnicamente você trabalha o lado direito, e o lado direito ele é o lado criativo, o lado abstrato, e o lado direito é o lado que a gente mais usa, né? Nesse mundo que a gente vive hoje, que é o lado racional. Então, assim, isso vai desenvolvendo todos os dias, você vai desenvolvendo esse lado, e isso vai desenvolvendo a sua resiliência e a sua capacidade de lidar com problemas e lidar com situações do tipo folha em branco, o que eu faço, e lidar com uma maneira de contemplação, com um estado de contemplação que, do jeito que o sistema está desenhado hoje, ele te leva para totalmente o lado contrário. O sistema te leva para a não contemplação, para você ser aquela engrenagem nessa máquina gigante que é o próprio sistema, né? Então, eu queria deixar essa ideia de você poder colocar e tentar exercitar a arte como uma rotina, porque na verdade isso daí já está dentro de cada um. Você não precisa pensar que você não serve para isso, que você não é criativo, ou até mesmo para que você não tenha tempo para isso, que também não é verdade. Nós, quando entendemos o benefício que dá,
seja de uma meditação, seja de uma prática artística diária, nem que seja 10 minutos, nem que você escreva um poema, nem que você desenhe uma folha de uma árvore, ou que você tire foto de forma consciente. Qualquer coisa pode ser convertido num ato de arte, né? A gente só precisa querer de verdade e se dispor a fazer, e tudo que a gente sabe, os benefícios que isso provoca, é muito mais fácil de saber por que vale a pena esse esforço, essa reprogramação, né? De você conseguir colocar isso numa rotina. E aí eu queria só colocar uma história que eu lembrei, muito interessante, que em 2015, acho que faz uns 10 anos atrás, eu estava nesse processo de imersão artística, né? Comprava tinta, tela, montei um estúdio dentro da minha sala lá num apartamento em Madrid, enfim. E um dia eu peguei, chamei alguns amigos, tinha brasileiro, tinha espanhol, tinha outras nacionalidades, e chamei eles para fazerem um teste para a gente ir num parque e criar com as crianças, ficar lá 1, 2 horas se eles conseguirem se concentrar. E aí todo mundo falou, que legal, vamos sim, a gente foi. Aí eu levei os materiais e a gente começou a fazer o processo, os pais foram também. E aí no processo as crianças ficaram mais de 2 horas, que era uma surpresa também, que eles conseguiram se concentrar, e tinha crianças de várias idades, 4, 6, 8, 10, adolescente e tal, e mais um pouquinho mais adulto. E não só isso, os pais, depois que as crianças saíram para brincar, os pais ficaram lá. E tinha pais de todas as idades, de 30, 40, 50 anos, era uma variedade, né? E o interessante é que, por exemplo, uma mãe falou pra gente assim, nossa, fazia mais de 35 anos que eu não pegava numa tinta e num pincel, nada criativo. Ela praticamente ela teve uma descarga ali emocional que ela ficou totalmente compenetrada. E ela não queria mais largar, e os filhos dela brincando com os outros na praça, né? Então olha onde a gente chegou, né? Olha só a grande verdade, né? Que algo que faz parte da gente, que faz bem pra gente, que é o mais parecido com brincar, que é criar algo com o que a gente tem na mão e com o que a gente está sentindo e continuar essa brincadeira. O fácil que é a gente esquecer disso, né? O fácil que é a gente se perder para de repente ficar trabalhando, perseguindo coisas que na verdade nunca vão trazer para a gente esse estado de espírito que a arte traz. E eu acho importante trazer essas histórias aqui e desse caminho da arte. A gente ainda vai falar muito sobre arte nesse canal. Não somente a arte, né, mas processo criativo e todas outras disciplinas que envolvem esse campo, porque ela é fundamental no processo da construção da própria soberania e da identidade criativa, né? Porque a gente reconhece que nós somos seres criadores e aí a gente percebe que por que a gente parou de criar? Se todo mundo quando era pequeno criava, onde foi que a gente parou de fazer isso? Então a gente começa a se questionar. E aí você vê que colocando isso um pouquinho no seu dia a dia é o suficiente para você começar a abrir esse portal. E isso é interessante porque quanto mais você desbloqueia o lado direito do cérebro, que nesse caso é esse lado meu, você vai equilibrando os dois hemisférios. Então a gente está equilibrando o nosso sistema, porque somente estar no lado racional, no lado reptiliano, no lado que você precisa sobreviver, que é o lado esquerdo, a gente sobrecarrega um lado e não usa o outro. Então o outro lado das abstrações, da criatividade, ele fica dormindo, né? E esse equilíbrio é o que fez grande diferença, toda a diferença nesse processo meu de transformação, de sair do mundo corporativo para montar a minha meu próprio projeto, e também de eu estar hoje aqui nesse lugar onde eu estou. Também abri uma galeria de arte aqui
na cidade que está aqui mais na costa. Já não está aberta, mas foi uma experiência muito interessante que eu vou contar em outros vídeos. E assim, quando a gente está nesse estado de presença, quando a gente está revisitando essa essência criadora nossa, a gente, na verdade, está fazendo um grande serviço para o nosso sistema, porque a gente está elevando a nossa frequência, porque a gente está fazendo aquilo que dá paixão para a gente. E aí a gente começa a fazer, e quanto mais faz, mais a gente começa a elevar a nossa frequência. Então, outras coisas da nossa vida que requerem o racional, que requerem planejamento, parece que ficam mais fáceis, parece que você fica com mais habilidade para lidar com problemas, parece que as coisas ficam mais belas, inclusive, né? Porque a arte também tem isso, o que muda é esse olhar, que é o que eu acho que a gente esqueceu já, a capacidade de olhar tudo e ver a beleza em tudo. E eu lembro de uma frase que eu já, na verdade, eu não sei quem falou e não sei se eu vou falar a frase corretamente, mas era alguma coisa assim. Uma das coisas que eu mais gosto é olhar a cada pessoa e ver a beleza delas que reflete em mim. E cada pessoa tem um tipo de beleza, né? Então, eu acho que essa capacidade de enxergar beleza nas coisas, inclusive nas coisas que a gente, em outras épocas antes da nossa evolução espiritual, julgaria como erradas, como feias, como ruins, elas começam a também ter uma certa beleza. Então você começa a amar todas as coisas, né? E você começa a como que se retroalimentar e absorver todas as coisas. E inclusive de nós mesmos, a gente começa um processo de amor próprio, né? E aí a gente começa a resplandecer essa energia tão bonita que cada um de nós temos e que é única. Bom, eu não quero deixar o vídeo muito largo nem repetitivo. Vamos continuar a falar mais sobre esse assunto e espero que a partir de hoje, se você de repente começou a fazer alguma coisa que você considera parte de um processo artístico, escreve aí nos comentários, ou até se tiver mandar uma foto ou algo, que mesmo que for uma coisa tão bobinha como uma frase, vai ser muito bonito de ver e de ler e também de poder compartilhar com os outros, tá bom? Eu espero que, pelo menos depois desse vídeo, você tenha um pouco de uma breve pincelada, nunca melhor dizendo, de certos benefícios e de de como funciona esse sistema, para ver como que a arte ela é não só importante, mas ela é literalmente vital para nós, tá bom? Eu mando aqui um abraço para você e na semana que vem tem mais.